Bom dia a todos. Na apresentação de hoje nós escolhemos falar sobre o sensor indutivo. Os membros do grupo são Felipe, Carlos e Vitor. Os sensores indutivos são componentes eletrônicos capazes de detectar a aproximação de objetos sem a necessidade de contato físico entre o sensor e o acionador, sendo assim aumentando a vida útil do sensor por não possuir peças móveis sujeitas a desgastes mecânicos. Eles também não necessitam de energia mecânica para operar e são imunes à vibração e choques mecânicos. Graças à elevada resistência dos componentes de alta tecnologia utilizados em seu circuito eletrônico, os sensores são particularmente capazes de operar em condições severas de trabalho, como a presença de lubrificantes, óleos, imersos na água, etc. Podemos dizer que os sensores indutivos têm largas aplicações em máquinas operatrizes, injetoras de plástico, indústria cerâmica, máquinas de embalagens, indústria automobilística, etc. Mas a sua principal aplicação é a detecção de objetos metálicos, pois o campo emitido é eletromagnético. Em paralelo a isso, é importante dizer que nos sistemas de automação, os sensores desempenham um papel fundamental. São responsáveis pela conversão de uma grandeza física para um sinal elétrico, que pode ser compreendido pelo controlador lógico programável, conhecido como CLP. Esse tipo de sensor apresenta a capacidade de detectar objetos metálicos em pequenas distâncias, sendo, portanto, definido como um sensor de proximidade. Apesar da pequena distância de detecção, apresenta ótima precisão e, portanto, repetibilidade em medições de proximidade. O sensor indutivo é composto por um núcleo de ferrite envolto por uma bobina, um circuito oscilador e, por fim, um circuito disparador em conjunto com um amplificador, conhecido como disparador de Schmitt. O princípio de funcionamento do sensor indutivo se dá a partir de um campo eletromagnético variável que é gerado pelo oscilador em conjunto com a bobina na extremidade do dispositivo. Quando o material metálico penetra esse campo, são induzidas pequenas correntes parasitas. Com a indução no metal, ocorre uma diminuição na energia do campo e, consequentemente, na amplitude do sinal proveniente do oscilador. Quando esse sinal se torna muito baixo, o circuito de disparo percebe a mudança e altera a tensão de saída, fornecendo assim uma resposta lógica de nível alto ou baixo que pode ser utilizada no controle do processo. E é possível perceber esse funcionamento a partir da imagem a seguir. Ao escolher um sensor indutivo, deve ser levado em conta alguns aspectos construtivos. Dentre os sensores de indução disponíveis no mercado, podem ser encontrados os que possuem tensão de saída em nível contínuo ou alternado. Os sensores indutivos de saída em nível contínuo possuem modelos de 2, 3 e 4 fios, enquanto os sensores de saída em nível alternado apresentam somente 2 fios, sendo sua alimentação feita em sequência com a carga. E a seguir, essa imagem apresenta alguns tipos de sensores indutidos. A distância de detecção que um sensor indutivo pode apresentar pode variar de 1,5 mm até cerca de 120 mm, no caso de sensores indutivos especiais para longas distâncias. Quanto à forma de conexão dos sensores indutivos, essa pode ser feita por meio de cabos, conectores, pinos ou terminais parafusados, de acordo com as características de montagem do sensor e com a calibração feita. Para explicar melhor se é aplicável a calibração, foi tomado como base de como é feita a calibração de um sensor indutivo utilizado na empresa Furnas Centrais Elétricas, que atua no segmento de geração e transmissão de energia em alta e extra alta tensão. Previamente, os sensores indutivos de proximidade foram submetidos a uma calibração estática. Esses sensores utilizados na medição da oscilação dos geradores foram calibrados com o auxílio de um relógio comparador. Utilizado um dispositivo que possui uma base e uma parte móvel onde está fixada uma chapa de aço. O relógio comparador e o sensor foram fixados na base e encostou-se a chapa de aço no sensor e no relógio comparador, assim como é possível identificar na imagem que está sendo disponível aí para vocês. O relógio comparador foi zerado e foi movimentada a chapa de aço, sendo medido o valor do deslocamento em milímetros com o relógio comparador e o valor de tensão do sensor com voltímetro. Esse processo foi feito em no mínimo 5 valores crescentes e decrescentes de deslocamento, abrangendo a faixa de operação do sensor indutivo. Durante o processo de calibração, foram tomados cuidados para que a folga do mecanismo móvel não introduzisse erros na leitura. Apesar de que o sensor seja usado em medições com o comportamento dinâmico, nenhum estudo havia sido feito para determinar se a calibração estática é aplicável para medições dinâmicas. Além disso, foi informado pela empresa Furnas Centrais Elétricas
que o procedimento de calibração do sensor indutivo não inclui cálculo da incerteza de calibração e não há uma periodicidade na calibração do relógio comparador e nem dos sensores indutivos de proximidade. Os sensores indutivos podem ser aplicados em diferentes funções relacionadas à percepção de proximidade. Dentre as principais aplicações desse tipo de sensor estão a detecção de presença ou ausência de um material metálico, detecção de passagem de material, detecção de fim de curso, contagem e reconhecimento de pulsos por meio de componente mecânico dentado, identificação de materiais metálicos e leitura de posição de longa distância. O sensor indutivo é um dispositivo que apresenta versatilidade, oferece segurança nas aplicações de automação, logo possui uma grande utilidade na indústria. As dimensões dos sensores indutivos cilíndricos variam em torno de 3 a 40 milímetros de diâmetro, podendo ou não possuir rosca externa para fixação. Já os do tipo dito retangular são encapsulados em dimensões e formatos que diversificados, de acordo com os fabricantes. A seguir, o desenho do sensor que mostra todas as suas dimensões e vistas. Como sensor concorrente do sensor indutivo, escolhemos dois tipos de sensores. O primeiro que vamos falar é sobre a codificação magnética. Os sensores com codificação magnética são desenvolvidos para o posicionamento preciso e o registro da velocidade em aplicações altamente dinâmicas. Os sistemas de medição de alta precisão e rápidos são opcionalmente equipados com corpos de medição lineares ou rotativos com codificação magnética. Eles são apropriados tanto para aplicações lineares como rotativas, tanto para o registro de posição incremental como absoluto. A sua fabricação robusta permite a utilização em condições ambientais extremas. Mesmo nesses casos, os sensores garantem a elevada disponibilidade das suas máquinas e instalações. Dentre as principais vantagens dos sensores de codificação magnética, podemos destacar: livre de desgastes, pois trabalham sem contato, uma interface incremental ou absoluta, eles são de alta resoluções, possuem comprimentos de medições de até 48 metros, instalação e manuseio bastante flexíveis e longa vida útil, pois são extremamente robustos. Outro sensor que achamos relevante colocar como concorrente do indutivo é o sensor capacitivo, que é um dispositivo que tem a função principal semelhante ao sensor indutivo. Ele é sensível à proximidade de materiais, porém, diferentemente do sensor indutivo, ele é capaz de detectar outros materiais além dos metálicos. Isto ocorre graças ao seu campo elétrico. Ele funciona igual a um capacitor de duas placas paralelas. Ele possui duas placas de algum material condutor e posicionado entre elas há um material isolante. Porém, o sensor capacitivo funciona de forma variável, proporcionalmente com a distância entre a superfície de leitura e o material, exemplificados na imagem a seguir. Eles também são fisicamente muito parecidos, o sensor indutivo e o capacitivo. Ambos possuem um LED, mas apenas o sensor capacitivo possui uma entrada para a chave de fenda, na qual podemos ajustar a distância que iremos medir. A seguir, vamos apresentar uma tabela com as comparações entre o sensor capacitivo e o indutivo. Logo de cara, podemos perceber que o capacitivo toma a frente do indutivo na questão de resolução, variedade de materiais, detecção de objetos pequenos e a facilidade na hora de sua montagem. Já o indutivo fica na frente do sensor capacitivo em alcance, largura de banda, custos e aplicação em ambientes sujos ou com poeira, na qual o capacitivo não é indicado. Esse tipo de sensor é principalmente aplicado para substituir chaves tipo fim de curso, pois oferecem maiores vantagens em relação a essas chaves tradicionais.
A maior vantagem é dada pelo fato deste sensor não necessitar de contato físico para atuar, ou seja, a detecção é realizada com uma simples aproximação do objeto. Isso proporciona maior durabilidade, alta velocidade de comutação e maior nível de confiabilidade, se comparar com as chaves de fim de curso. Além disso, podemos destacar algumas vantagens como resistente a ambientes severos, muito previsíveis, vida longa, fácil instalação e não depende da superfície do objeto. Dentre suas desvantagens, podemos citar a limitação da distância, detecta principalmente materiais metálicos e não outros tipos, e sensível a interferências eletromagnéticas.